madrugada de 12 de maio, 8 meses antes dessa tarde de chuva em São Paulo, eu morri. Ao morrer, deixei meus cadernos de anotações no armário do corredor interno do apartamento onde morava há 21 anos. Comecei o primeiro caderno aos 15 anos, quando cursava o 4º ano ginasial, seguindo a recomendação de minha mãe, Clarice, uma mulher luminosa e grande leitora. Foi ela quem me aconselhou a registrar minhas impressões de leitura, quando viu que eu estava resumindo, por escrito, um texto de divulgação sobre filósofos gregos. Nas décadas seguintes, destruí muitos desses cadernos em rompantes negativistas. Verificações. Na minha extrema velhice, as funções orgânicas estão bem, a cabeça ainda dentro da normalidade, embora se desprendendo cada vez mais das atividades intelectuais. Mas as pernas, lentamente, mas sempre, elas vão pifando, de tal maneira que não saio mais sem a bengala, e elas assumem uma posição inédita na gnose corporal. Normalmente, não as sentimos. A partir de certo momento, elas invadem o campo da consciência, porque começam a pesar, às vezes vacilam, dão uma sensação de fraqueza. Há alguns anos, restringi a área das andanças, limitando-me a 15 quarteirões, depois a 10. De uns tempos para cá, caí para 8, e agora raramente passo de 6, sendo que no 6º sinto certo cansaço. Cada dia mais fraco, penso com certa melancolia que estou em vias de passar da bengala para a cadeira de rodas. Ah, vieillesse ennemie. A Folha de São Paulo de hoje noticia o lançamento do primeiro volume de uma trilogia de romances de Mia Couto sobre o soberano moçambicano Ugunhana, ou Ngunyani na língua local, que morreu exilado na Ilha Terceira em 1906, depois de derrotado e preso, creio que em 1896, pelo coronel Mouzinho de Albuquerque. Quem contava essas e outras coisas ali por volta de 1930, 31, era o nosso jardineiro Antônio Lopes, antigo soldado gravemente ferido no combate de Rotunda, em 1910, e quase enterrado vivo. Escapou para o Brasil e estava em Poços para tratamento de um reumatismo de sua mulher, a bela mulata Maria Emília de Carvalho, de Rio Claro,
quando chegamos lá em janeiro de 1930. A pedido do casal, ambos analfabetos, li para eles em voz alta O Amor de Perdição, de Camilo, que os emocionava profundamente. Já o tinham ouvido de uma professora rural, em Ribeirão Preto, onde haviam trabalhado antes. E a Maria, nossa cozinheira, comentava: o senhor lê bem, mas a professora não lia, cantava. Nessa reprodução de uma fotografia de 1896, publicada pela Folha de São Paulo, aparece o Gugunhana, certamente já preso, com duas de suas numerosas mulheres. Das 200 a 300 mulheres que tinha, Gugunhana levou 7 para o exílio em Portugal. Etapa para o definitivo exílio dele nos Açores. Uma história penosa, humilhante, que faz pensar, adaptando a frase famosa de Euclides da Cunha, no martírio secular da África, no qual estamos todos historicamente envolvidos. Sobretudo agora, quando sabemos que o pai da vovó Mariana enriqueceu no tráfico. O fato de o dinheiro resultante não ter chegado sequer até minha mãe é um magro consolo que não nos desliga da sinistra teia de interesses que está na base do Brasil, via escravidão. Notre passé, nous en sommes faits. ABC de catástrofes. O acelerado Eduardo Cunha encaminhou o pedido de impeachment de Dilma que tinha na gaveta como arma de chantagem. Mais um fato para caracterizar como catastrófico esse momento do Brasil, em vários planos. Economia em alta crise, política desastrada. Natureza em desordem, com a ruptura das barragens do Rio Doce em 5 de novembro. Choque inesperado e imprevisível da microcefalia se alastrando e levando os médicos a recomendar que as mulheres não engravidem. Sucedendo aos anos de euforia do governo Lula, parece que caímos num buraco sem fundo. Pensée du jour. Ao acordar, me veio a ideia de que talvez eu já tenha ultrapassado a hora certa para morrer. Feeling. Ultimamente tenho pensado muito que não fui de certo modo solidário com sua mãe, porque deixei que ela se fosse e eu ficasse. Não que devesse ter me matado, mas ter ficado parece uma forma de egoísmo, além de gerar uma nostalgia mutiladora. Ainda hoje li as provas das cartas dela a Angel Rama e mais uma vez pasmei ante a originalidade da sua escrita, que parece transfigurar as coisas mais simples. Como quando diz ao nosso amigo que está usando uma velha máquina incômoda, mas de altíssima estirpe, pois nela Sérgio Buarque de Holanda escreveu Raízes do Brasil. Antônio Cândido salvou-a do lixo e ela agora engorda ociosa a nossa velha casa de montanha. Quando
Quando foi para Roma, no começo dos anos 50, com a família, Sérgio me ofereceu a sua velha Royal, porque comprar uma nova. Depois de ter mandado trocar o teclado quase apagado, levei a Royal para Poços, onde a usei por quase 40 anos. Léxico cassiense. Não sei exatamente o sentido da locução, até o Chico vir, ouvir, de baixo. Significa, de modo geral, uma longa espera, mas não sei se em relação ao passado ou ao presente. Esperei até o Chico vir de baixo e ele não apareceu. Mas provavelmente funciona como negação jocosa, em resposta a um pedido, uma cobrança. Por exemplo, quando é que você vai me devolver o livro? Espero até o Chico vir de baixo. Isso é, nunca. Tipologia. Na vida, de duas uma. Ou a dirigimos, ou ela nos dirige. Na turma de clima, por exemplo, Lorival era sobretudo do primeiro tipo, enquanto Rui estava próximo do segundo. De certo modo, eu também, embora bem menos do que ele, mais para non duco, ducor, do que o contrário. Might I ask what Renee is to you? An old friend of the family. Put my name down, will you? For the first vacancy among your old friends? Well, I'll consider it. Sorry. What is that American expression, break in? Cut in. Oh, a charming custom. Oh, we ought to keep American customs at home. Ever hear of anyone named Arsène Lupin? Oh, sure. Staged some of the biggest robberies in Europe. Big operator, tops. Ó têmpora. Uma das coisas mais negativas e inesperadas do nosso tempo é a transformação dos ladrões em assassinos. Antes, o ladrão timbrava em não usar violência, porque essa lhe agravaria a pena no caso de detenção. O ladrão das histórias de detetive não tinha armas. E alguns eram gentlemen, como Arsène Lupin ou Raffles. Hoje, vemos todos os dias rapazinhos delinquentes matarem, diríamos normalmente, para roubar um automóvel ou uma motocicleta, para assaltar uma padaria ou roubar uma relojoaria. Matar tornou-se um ato banal, que parece inclusive não perturbar o assassino. Uma sinistra banalização do homicídio, que não se sabe até onde irá. Daqui a pouco estaremos no reino da canção burlesca que eu vi Caribé cantar uma noite na casa de Arnaldo Pedroso Dorta, do período revolucionário no México, cujo estribilho sincopado era: mata que Dios perdona. No le temas al sendero, tú caminas francamente, no te importa que la gente hable de ti primero. Si no estás de chambelona y te toca al fin tirar, debes seguro matar, que luego Dios te perdona. Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona.
día me fui a pescar, se me prendió una salmona. Ella me dijo al saltar, mata que Dios te perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Recebi um recorte da Folha de São Paulo de 1992 com um pronunciamento meu sobre o impedimento do Collor que me fez remontar ao tempo em que eu os fazia, porque ainda militava. Me deu a impressão de vir do outro mundo e pôr em cena um personagem que fui e não sou mais. E mostra que, bem ou mal, talvez mais isso do que aquilo, j'ai tout de même payé mon écho. Omen. Parece que a entrada de 17 de janeiro, página 19, foi premonitória. Dias atrás, não lembro quantos, senti um mal-estar esquisito, como se alguma coisa insólita estivesse ocorrendo em mim. Interrompi o que estava fazendo e fui me sentar meio perturbado na bergère da sala, onde sua mãe e eu ficávamos tanto tempo lado a lado, ou conversando, ou nos comunicando sem falar pelo silêncio. Silêncios muito ricos, porque eram fonte de um bem-estar profundo. Memorável. Indo hoje ao Santander, pela primeira vez na vida precisei descansar na agência do correio, na ladeira da Pamplona, porque as pernas estavam realmente arrasadas. Depois, voltei de táxi porque havia sacado R$1.200, mas não creio que aguentasse bem vir a pé. Começo de quê? Da cadeira de rodas, embora bem da cintura para cima, ou com tudo pifado. Eu, que tenho encarado com tanta naturalidade e quase indiferença a perspectiva da morte eventualmente próxima, conservarei esse aplombo quando da chegada? Ou farei como o lenhador de La Fontaine? No momento, posso apenas dizer que não me agradou nada esse passo da cruz no correio. Imagine na hora H. Anote-se que quando me encontro ou falo por telefone com alguém, o comentário é sempre que o incremento da crise depois das escutas telefônicas, a meu ver abusivas, dos últimos dias, mudou de ritmo. Em vez de ser uma notícia má cada mês, depois cada semana, depois cada dia, agora é quase de hora em hora. Há um assodamento crescente contra Dilma e Lula. O impeachment se anuncia como provável. Afastado do PT desde a eleição de Lula, estou completamente sem luzes sobre o que ficou sendo o partido. E chego a pensar que tanto o partido quanto a sua principal figura já cumpriram a missão histórica que lhes coube, ao tirarem da pobreza absoluta os milhões de brasileiros que tiraram. Cabe agora uma nova onda, que se há de configurar um dia, dar mais um avanço. Por tudo isso, penso e digo que Lula não deve ser avaliado do ponto de vista político, nem econômico e nem mesmo ético daqui por diante, mas do ponto de vista histórico.
como o homem que presidiu aquela missão, que atenuou sensivelmente a situação de iniquidade econômica e social, que é a vergonha do Brasil. Para os que têm ainda boa perspectiva de vida, o que não é o meu caso, é preciso, além de lutar, attendre et espérer, como no fim do Conde de Monte Cristo. Classe e consciência de classe. É preciso muita vivência, não apenas leitura e teoria, para sentir e compreender até que ponto somos condicionados pela classe social a que pertencemos e nos leva a curiosas ilusões nas quais a boa-fé pode ser uma forma de obtusidade. Penso, por exemplo, no quanto havia disso em nossa concepção de democracia contraposta ao Estado Novo. No quanto achávamos honestamente que a supressão das liberdades democráticas lesava essencialmente o povo, quando de fato lesava eventualmente a nossa classe. Argumentava-se que essa que podia governar e orientar. Portanto, o rumo da sociedade seria o que ela concebesse e determinasse, levando a reboque o povão, beneficiado pelas nossas luzes. Apesar de todo o nosso socialismo, as nossas teorias, as nossas lutas, estávamos no fundo trabalhando também para confundir a democracia com os nossos interesses desinteressados de classe. Nunca chegamos a avaliar corretamente que no Brasil o alvo de luta social é, antes de mais nada, o negro, o grande excluído ainda hoje. Esquecendo que no Brasil o trabalhador foi durante séculos o escravo e que a solução obnubilada foi, depois da abolição, descartá-lo em vez de incorporá-lo. Esse é o drama social e político fundamental que deveria ter sido a mola de um socialismo ajustado à nossa realidade. Nesse sentido, a verdade é que fracassamos. Não soubemos ver o que olhávamos. E era o problema básico para uma política de tendência igualitária. Intermezzo. José Bonifácio, chegando ao nosso ginásio no meio de 1933, trouxe ideias novas de um rapaz vindo de São Paulo. Além da academia, o jornalzinho Ariel e um incremento das discussões literárias. PS. Na academia ginasiana havia 2 integralistas, Cícero e Edmundo, e uma esquerda meio vaga, formada pelo José Bonifácio, João Paulo, o Resque e eu. O momento era de polarização política, e no ano seguinte houve a intentona. Aniversário de Gilda, que faria 97 anos e sofreu muito para morrer aos 86. Sobretudo pelo padecimento físico que seu médico assistente não abordou como devia. E eu não tive lucidez para perceber. Eu não fui devidamente lúcido e poderia ter atenuado seu sofrimento. Mas o excessivo respeito pelos médicos deve ter me obnubilado. Dada a minha condição de filho, neto
sobrinho neto, sobrinho, primo deles. Eu sempre os vi como necessariamente capazes. No dia deste aniversário, as observações acima têm um pouco de meia-culpa, meia máxima culpa. Ter casado com ela foi com certeza o fato mais importante de toda a minha vida. Tudo mais é secundário, por essencial que possa ter sido. Eu não tive avós de sangue no convívio. Minha avó paterna e meu avô materno morreram antes de eu nascer. Meu avô paterno, quando eu tinha 3 anos, e a avó materna quando eu tinha 6 e morava em outra cidade. É a única da qual tenho uma vaga ideia, pois tendo ficado mal, creio que no começo de 1924, corremos para Campos de Jordão, onde morava, e tenho a tal vaga ideia dela zangada, me reprovando porque eu dissera uma palacrada, termo usual na família de minha mãe. Morreu no Rio, pouco depois. Mas tive um avô muito querido, a quem chamávamos não vovô, mas avô, e nos tratava como netos, o padrasto de minha mãe, Tadeu Rangel Pestana, morto em 1930 num desastre de automóvel entre Campos de Jordão e São Bento do Sapucaí. Ele vive em mim com muita presença e pensar nele me faz bem. Apesar de cada vez menos inclinado a ler sobre ou falar de política, quem passou como eu a maior parte da vida pensando a respeito não pode deixar de sofrer o abalo causado pelo que há nela. Por quê? Porque ela tem como objeto o país. Essa pátria tão despatriada do verso de Mário de Andrade. Atrás das manobras escusas, dos interesses fantasiados de pátria amada, salve, salve, está o pobre povo espoliado. Por isso, quando vejo pela TV as falas e os movimentos dos nossos políticos, em sua grande maioria, caio numa espécie de revolta que maltrata bastante e faz ter certo acanhamento por não ter ateado fogo às vestes e me atirado como tocha contra esses homens de nada nessa terra de ninguém, como na balada do Mangue. Um sentimento de frustração por omissão. No começo da noite de 31 de março de 1942, morreu meu pai. Seguiu-se a degringolada. As intermitências do coração. O ritmo delas é essencialmente caprichoso. Sua mãe morreu há mais de 10 anos. Eu não paro de pensar nela, é claro. Todos os dias, sem exceção. É realmente um pensiero dominante. Mas com ritmo variável e variáveis estados de espírito. Ora lembrando coisas alegres que me fazem sorrir, ora numa onda de tristeza, ora com certa revolta contra, como se o destino fosse imputável, ora com serenidade, como se eu fosse trocar ideias com ela. Enfim,
meio de altos e baixos, de sentimento mais atenuado ou mais cortante. Nos últimos dias tenho pensado nela com intensidade, como num surto de felicidade perdida que desvenda uma espécie de privação insuportável, de injusta mutilação. Sinto então a mãe de vocês tão próxima que dá vontade de chamá-la e perguntar crispado por que se foi, por que me deixou. E verifico que se viver 200 anos, ficarei o tempo todo sempre possuído pelo irremediável sentimento de revolta contra a privação da presença dela. Presença tão cheia de graça, de bem-estar, de apego em todas as dimensões, como se sobreviver à sua mãe tenha sido mais um mal do que um bem. Os vícios do sistema. Não lembro quando nem como as eleições no Brasil se tornaram uma dispendiosa operação comercial. Um candidato precisando movimentar milhões que, na maioria dos casos, não possui para se eleger. Um personagem que ainda será objeto de estudos futuros e manifesta como paradigma esse estado de coisas é o diabólico Eduardo Cunha, que talvez passe incólume pela medonha crise atual e acabe presidente da República, se a presidente e o vice forem impedidos. Aí será de fato a apoteose da iniquidade e uma espécie de consequência orgânica do descalabro. Le veau d'or et le vainqueur des dieux. Le cerveau endurci. É curioso como o cérebro envelhecido fixa mal ou não fixa os fatos e as ideias que antes se incorporavam a ele facilmente e para sempre. O que é mesmo pedalada fiscal? E lava-jato? Parafraseando o Conde Molé na famosa entrevista em que Baudelaire vai lhe pedir o voto para a Academia Francesa. À mon âge, on ne lit plus, monsieur, on relit. Seria o caso de dizer: na minha idade, os fatos e as ideias presentes se transformam em esquecimento. Quanto mais penso nestas e outras coisas, mais me sinto como a sibila engaiolada. Quero morrer. O eu e o corpo. O eu pensa, o corpo sente e existe. Na velhice, a relação entre ambos vai mudando e tenho observado esse fato com interesse. Estou com quase 98 anos e de uns tantos anos para cá, talvez desde os meus 94 ou 95, essa dissociação
relativa entre o sentimento do corpo parado e o do corpo em movimento, é crescente e define uma espécie de sentimento escoteiro da invalidez, que faz da morte um fato cada vez mais admitido como solução bem-vinda. Tem excelente saúde, entrecortada por descaídas periódicas. Mas o sentimento de mim mesmo é muito diferente se estou parado ou em movimento. No primeiro caso, me sinto como me sentia em moço. Bem-estar, respiração regular, percepção normal do exterior, boa disposição potencial. Parece que o corpo está tão bem quanto eu me sinto. Mas se saio de casa, ou mesmo andando nela, as pernas parecem não ser minhas, mas de alguém exterior que não é o meu eu parado. Não sou mais eu, mas eu acrescido de um intruso que não corresponde a ele. Um é íntegro se estou parado, o outro se desintegra e partilha o mesmo corpo com o primeiro, embora sejam tão diferentes. A solução chegará com a morte, que os reunirá por meio da anulação de ambos, porque nela, tout rentre et s'efface. Se vocês não perceberem, quem tá querendo o tumulto é quem não quer que vote. Como é frequente, fui vendo de maneira entrecortada a votação do impeachment de Dilma, que foi aprovado sob a presidência do celerado Eduardo Cunha, que presidiu o ato e, aliás, ouviu palavras duras de vários deputados, inclusive apontando o escândalo, que é o fato de um notório delinquente, crivado de denúncias graves e comprovadas, ter sido quem não apenas levantou o assunto impeachment, mas presidiu o procedimento. O lúcido Bernardo Melo Franco qualifica hoje como show de horrores a sessão na Câmara que votou o impedimento. Foi de fato um espetáculo granguinholesco, que mostrou como o atual processo eleitoral facilita a emergência do que há de mais reles na vida política brasileira. Como a mentalidade de aldeia transborda por meio dela, até colorir todo o nosso mapa. Aniversário do José Bonifácio, nascido em 1918 em Poços, falecido em São João da Boa Vista em 23 de junho de 2001. Foi uma vida que não realizou o que parecia que ia ser na adolescência. O lento e incessante despovoamento do mundo a que pertencemos começa, de repente, a se acelerar. Madu, que veio almoçar, contou que morreu no ano passado Roberto Pinto de Souza, como soube por um sobrinho neto dele, neto de seu irmão mais velho, o Piano. Nascido em 1914, tinha, portanto, 100 ou 101 anos. De todo o grupo de clima, sobram 2, Sara e eu, nonagenários. O notável artigo ao lado, não sei quem é o autor, diz, a meu ver, o essencial do que se poderia dizer, no momento, sobre a inaceitável situação a que chegamos. Os trechos da conversa gravada entre o ministro do Planejamento e braço direito de Michel Temer
Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, PMDB, divulgada ontem pela Folha, mostram que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não teve nada que ver com o combate à corrupção. O diálogo é gravíssimo, porque revela que o então senador e presidente do PMDB articulou a queda da presidente da República para impedir o andamento das investigações da Lava Jato. Mais do que uma farsa, o episódio evidencia a fragilidade do sistema democrático e a falência do parlamentarismo de extorsão da nova República. Não consigo lembrar o nome do crítico francês, lido há muitos anos, segundo o qual Baudelaire abriu a modernidade na poesia francesa, mas compondo segundo a versificação tradicional, cujo grande modernizador foi Verlaine, com seus ritmos esbatidos e sua imponderável fluidez. Portanto, a modernidade de Baudelaire estaria sobretudo no temário e num avanço no rumo da ruptura das convenções, inclusive incorporando à poesia séria muito do domínio antes restrito ao cabinet secret du Parnasse, digo eu. O que requereu do leitor um esforço de ampliação do que se poderia chamar ecúmeno literário. Quem antes dele ousou escrever sobre uma carniça repulsiva? Ou sobre o amor das lésbicas? Ou sobre a rua, pedaço da cidade moderna que ele transformou em paisagem, etc, etc. Sem esquecer o uso de palavras vulgares, cravadas de maneira contraditória, na linguagem metrificada segundo a tradição. Verificação. Na mensagem forçada de um dia frio e chuvoso, entre espirros e tosse. Apesar do meu constante apego à poesia, desde menino, nenhum poema me causou a emoção que passa do cérebro ao corpo, mesmo quando abala e faz vibrar. Isso, salvo esquecimento, aconteceu sempre com a ficção narrativa e em número restrito. Talvez o primeiro desses choques tenha sido causado em 1933, quando eu tinha 15 anos, pela leitura dos Miseráveis. O segundo foi em 1936. Eu, com 17 anos, na pensão da Avenida Angélica 842, causado por Du Côté de chez Swann. Em 1941, na Rua Goiás 9, houve 2 desses abalos, com o Père Goriot e os Demônios, de Dostoiévski. Em 1956, na Rua Perdões, Grande Sertão, Veredas. Houve outros abalos, mas de natureza diferente, porque não acarretavam a reação do corpo, arrepio, taquicardia, pranto. E há autores, e dos maiores, como Machado de Assis, que prendem com igual força, mas deixam o corpo em paz. Schreckler. A mídia assinala periodicamente que as maiores fontes de lucro no mundo atual são o petróleo, as armas, a droga e a prostituição. Se for assim, fica-se pensando que a história do Homo sapiens parece mostrar que somos incapazes de viver sem o culto do mal. E que isso nos carimba de maneira irremediável, sendo mesmo possível, alterando uma palavra no poema Le Phare, de Baudelaire, a fim de exprimir melhor a nossa natureza, dizer:
car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre indignité. Quando era frade dominicano, se dizíamos coisas como as desta entrada, o Benevenuto dizia rindo: vocês não acreditam no pecado original, de modo que não entendem nada. Somos uma fruta com bicho dentro. E isto é irremediável. Aniversário de meu irmão Miguel, nascido no Rio em 1920, na Rua Bambino 82, falecido lá em 2006. E de nosso bisavô João Cândido, nascido em 1820, na Fazenda Pedra Branca, município de Santana das Lavras do Funil, capitania das Minas Gerais, Reino do Brasil. Falecido em 19 de julho de 1899, na cidade de Santa Rita de Cássia, estado de Minas Gerais. Grave inovação. A Polícia Federal invadiu a sede do PT, apreendeu documentos, etc. Coisa, se não estou enganado, inédita. Infelizmente, o partido deu ensejo para isso. Mas iguais e piores deram os outros partidos, sem sofrerem esse vexame. O que parece indicar que o governo Temer, em sintonia com eles, quer mesmo criar condições que impeçam a eventual candidatura de Lula em 2018. Posso dizer que estou no escuro porque, na verdade, sou um inativo político. E nem quero ser outra coisa no meu apagar da vida. E como tenho capacidade bem menor de reação de qualquer natureza, como il sied ou vieillard, não entro em ritmo de desespero em face do incomensurável descalabro em que vive o país. Com o desvendamento de irregularidades numa escala nunca antes imaginada na política. Com uma espécie de calamitosa generalização de todo tipo de transgressões no comportamento, dando lugar, por exemplo, a um volume de criminalidade que deve ser dos maiores do mundo, sendo incrível que saiamos de casa com naturalidade, sans y penser. No futuro, quando estudarem o nosso tempo, ficarão perplexos como nós ficamos, lendo sobre como eram as coisas no tempo das grandes invasões bárbaras, ou depois da Guerra dos 100 Anos, ou dos genocídios praticados pelos europeus, inclusive, e seus descendentes nas Américas. A escravização dos naturais e dos africanos. Em suma, dos processos civilizatórios dos quais proviemos. Só na literatura, ou em momentos fugazes, o homem viveu nos lugares onde là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Há na Folha de São Paulo de hoje um artigo sarcástico de Drauzio Varela sobre a extensão imensurável da roubalheira no Brasil. Em compensação, há 2 fotografias da atriz Maria Flor, 31 anos. Uma de nudez lateral, outra de seminudez frontal, extraídas do livro A Sair de um Fotógrafo, que são de uma graça deslumbrante e despertam em quem as contempla a bem-vinda alegria de viver. Como um pequeno consolo, ouvi pela enésima vez o disco encantador de Carlos Vergueiro ao piano, executando com muita personalidade hits franceses e americanos do nosso tempo, como Rosa,
celebrada por Orlando Silva no meio. Vegueiro toca com muita imaginação, ora variando e mesmo misturando ritmos, ora dando um toque aparentemente banal à melodia. E assim vou recuperando um pouco do tempo tão remotamente perdido, desde coisas do repertório da minha mãe e suas irmãs mais moças, até as da minha adolescência. Pour un peu d'amour, All I Do, Stormy Weather, com todo o seu cortejo de domingos em grupo, de matinês dançantes, de dançarolas no Grande Hotel, no Ao Ponto, no Grill Room do cassino. As parceiras devem estar todas dormindo profundamente. Salvo talvez Maria Lúcia, viva faz uns 2 meses, que no caso positivo fez 100 anos há 5 dias. E certamente Ana Maria, que já não conhece ninguém e fará em setembro 97. A Natasha radiosa da Fazenda Cachoeira nas noites enluaradas de 1934. Note bem, uma das coisas boas é reduzir a vida a palavras. Elas podem ser uma espécie de sobrevida. Para as filhas. Às vezes eu sinto a realidade de sua mãe de um modo tão intenso que é como se ela estivesse viva, me animando com a sua graça e seu encanto incomparáveis. E eu penso, o que estou ainda fazendo por aqui? Quando penso no que fui, no que fiz, no que não fui, no que deixei de fazer, concluo que é muito desigual, porque recebi sempre muito mais do que dei. Tudo que recebi de básico graças a meus pais, e foi o fundamento, o ponto de partida, não teria tido a modesta, mas articulada consequência positiva que teve, se eu não tivesse tido a sorte extraordinária de casar com sua mãe. Do ponto de vista tanto afetivo quanto social, digamos, para mim, a nossa vida em comum, com seus altos e baixos, foi o que considero a minha maior realização, nunca ameaçada, sempre reforçada, como algo que ganha mais força à medida que se desenrola. Vires acquirit endo, como na Eneida, mas com um sentido cada vez mais positivo. O fato de pensar constantemente em sua mãe, com tanto apego e tanta saudade, anos e anos depois que se foi, me leva a pensar se não estou arrumando as malas para a mesma viagem que a levou. Em tudo isso, nenhuma tristeza, porque a lembrança de sua mãe, pão cotidiano, me habita sempre e me nutre, de tal modo que ter vivido mais de 60 anos com ela me parece a justificação da minha vida e o provavelmente imerecido prêmio que me coube. Como não poderia deixar de ser, o querido Emílio está presente no número especial do Suplemento Literário de Minas Gerais, dedicado ao centenário do Murilo Rubião. Preciso verificar se guardei a carta que ele escreveu quando lhe mandei a primeira edição de vários escritos com a dedicatória: a Emílio Moura, grande poeta e grande amigo, O.D.C. Não acrescentei nada a ela, impressa. Apenas desenhei em volta um grande coração que a abrangeu. Ele me escreveu uma linda carta, na qual havia uma passagem que era mais ou menos assim. Quando vi aquele desenho mágico,
tive de convocar todas as forças deste velho músculo para resistir. A dedicatória deve ter causado alguma perplexidade, porque ninguém mais sabe o significado das 3 maiúsculas finais, que abundam nas fotografias antigas como abreviações da fórmula: oferece, dedica, consagra. O limite da velhice é a morte. Por isso pode haver nela uma espécie de aspiração ao passado, à mocidade, à infância, ainda muito afastada dela. Inclusive porque a distância temporal facilita a transfiguração delas, que emergem mais íntegras, mais interessantes, graças aos retoques da imaginação. Por isso alguém disse que a adolescência é uma quadra horrível, de aspirações inatingíveis, de desejos bloqueados, de frustrações múltiplas. Mas o trabalho vagaroso e impressentido da memória pode ir mudando, ou pelo menos selecionando a realidade, até dar àquela quadra, tão insatisfatória graças ao peso do irrealizado que sufoca o desejado, uma realidade segunda, mais plena e compensadora. E isso é mais acentuado naqueles que têm certa disposição para privilegiar o passado. Como creio que é meu caso. Eu era ainda bem moço quando minha tia Maria Clara me disse que eu nascera atrasado, pois o século XIX seria o meu tempo adequado. E certa vez, a Laura observou que a mãe dela era muito mais moderna e aberta para o presente do que eu. Concordo, e dou elementos de confirmação. Bastando assinalar que a partir de certo momento, talvez uns 30 ou 40 anos atrás, me desinteressei da literatura presente e, em geral, da cultura e do pensamento presentes, enquanto me refugiava cada vez mais no passado. Tanto o próximo, que foi o meu presente, quanto o remoto, que foi o presente de meus pais e avós. O "sim, mas são velhas", de Machado de Assis, poderia ser o meu lema. E é fora de dúvida que esse olhar e essa mente voltados para trás são uma espécie de desequilíbrio. Cada um tem os seus fatores pessoais disso. O professor Mauguet me disse um dia, tendo eu pouco mais de 20 anos, que havia em mim alguma coisa de aventalhado, quelque chose de vieillot. Hoje em dia, nos meus 98 anos, o que me rege é o imprevisível. Se estou bem de manhã, posso estar mal depois do almoço e de novo bem no fim do dia. Daí ser recomendável não assumir compromissos, o que, aliás, vem ao encontro da minha tendência crescente para o isolamento, cada vez mais grato, contanto que eu tenha sempre a possibilidade de estar com minhas filhas. Continuação da mãe delas. Que teria sido de mim sem você? Sem você, o que eu não seria? Escolhido para temor e angústias, eu estaria sozinho no vasto mundo. Não saberia com segurança o que amei. O futuro seria uma garganta escura. E quando meu coração entristecesse profundamente, a quem eu manifestaria preocupação? Depois da morte de Gilda, em 2005, transcrevi os versos de Novalis na folha de rosto de todos os meus cadernos. Da primeira vez incluí essa fotografia na contracapa.
e escrevi a legenda. Gilda, no começo de 1942, na cancela do jardim da fazenda Santa Isabel. O nosso namoro começou de repente, no dia 12 de dezembro daquele ano, depois de 4 de amizade. Anos mais tarde, quando comecei o caderno que acabou sendo o último, depois dos versos de Novalis, anotei que era aniversário do Décio, nascido em 1917 e falecido em 2000. E escrevi O Reino da Dúvida. Com 98 anos, entrando em 99, o começo de um caderno tem de ser encarado como a própria encarnação da dúvida. Porque as suas 224 páginas envolvem a perspectiva de serem preenchidas, o que no meu ritmo atual significa pelo menos 8 meses, que na minha idade já cheia de vacilações no estado geral, é, como dizem os portugueses, uma data de tempo. Mas quero registrar para as minhas filhas que, em compensação, sou um homem pacificado. A idade teve para mim um efeito de atenuação geral e progressiva, inclusive com o fim do medo da morte, que não desejo, mas não me preocupa. Embora, é claro, me inquiete um pouco a ideia que ela pode vir como veio para os meus pais, minha mulher, meus irmãos. Lenta, desgastante, sofrida, como se quisesse se vingar de alguma coisa. E esse passado familiar não permite a esperança de um fim ameno. Isso é, rápido, sem grande sofrimento e, se possível, durante o sono. Seja como for, se não tenho mais medo da morte, tenho em compensação muito pouco apego à vida, que vou levando sem padecimentos graves. Às vezes me sinto explicável pelo verso de Mário de Andrade. Uma indiferença enorme. Me apoquenta sobretudo o momento histórico, brasileiro e estrangeiro, bem como a atrofia das esperanças sociais. Me anima, em compensação, verificar que, embora de leve, participei de um movimento político representado pelo PT que tirou da miséria dezenas de milhões de miseráveis. E me assusta a ideia que talvez eu seja testemunha sem clarividência de uma dessas viradas da história, marcada como outras pelas imigrações em massa ou em doses, que talvez sejam o sinal de novas eras. Serão elas favoráveis à atenuação geral das desigualdades. O preço a pagar serão novas eras de agravamento, com os obscurantismos e a emergência do que há de pior no bicho-homem. Seja como for, eu não as verei. Mas penso nos meus bisnetos e me inquieto pensando no que terão que enfrentar. Mas a velhice extrema me pacificou e funciona como um fator de atenuação que traz alguma tranquilidade, meio passiva, a um homem que foi sempre e até tarde inquieto, tenso, insatisfeito, mas tendo sempre uma dose forte de bom humor que não perdi. Mobilidade e imobilidade. A
percepção de uma obra literária não é uniforme nem constante, porque varia conforme o nosso estado de espírito e a nossa sensibilidade. Por isso as releituras podem ser decepcionantes. E não me esqueço do fastio que me fez há alguns anos não prosseguir na enésima e muito remota leitura de Lucien Levin, que no passado me transportava. E isso pode ser definitivo, mas pode também ser passageiro, porque o ato de ler está ligado de maneira profunda ao momento. Estou pensando essas coisas não por atitude analítica ou opção estética, mas porque, de repente, me veio uma extraordinária nostalgia de certo tipo de música muito melodiosa, muito apelativa, como algumas que eu ouvia nos anos de 1920, 1927, 28, 29, com meus pais e meus irmãos na vitrola ortofônica flambante nova, comprada na Casa Mascote de Campinas. E fiquei reproduzindo mentalmente coisas como o adágio de uma sonata de Haydn que se destaca e vira peça independente. Ou, no disco Victor com seu cachorro em frente do bocal do gramofone, Fritz Kreisler tocar as melodias embaladoras da Meditação de Thaïs, de Massenet, ou a Berceuse de Jocelyn, de Godard. Na percepção da arte e da literatura, não é possível descartar o estado do receptor no momento, as necessidades mentais e afetivas que fazem parte da sua percepção. Como já estava assegurado pelos antecedentes, Dilma foi cassada, mas de um modo bastante estranho. Perde o mandato, mas não o direito de ser eleita para outros cargos. Veremos no que isso vai dar. Aniversário do Roberto. Nascido no número 86 da Rua Bambina, em 1921, e batizado logo a seguir em Santa Rita. Inteligentíssimo, grande leitor com um discernimento crítico notável, que aproveitei mais de uma vez. Escritor de muito boa qualidade, que não teve projeção porque não pertencia ao universo da vida literária. Sofreu anos para morrer, ora melhor, ora pior. Eu, mais fraco do que meus irmãos, muito mais ativos muscularmente, acabei tendo melhor saúde e aqui estou, para minha surpresa. Minha mãe me dizia que a minha gestação foi a melhor que teve, decorrendo ao contrário das de meus irmãos, com tranquilidade e bem-estar da sua parte. O que, segundo ela, resultou em benefício para mim. As de meus irmãos decorreram em fases difíceis, cheias de contratempos, sendo mais acidentada a do Miguel. Talvez o toque de maior plenitude nos pais tenha me favorecido. Depois da morte de minha mulher, não tive mais grandes alegrias, embora não tenha perdido a serenidade. Pois anteontem tive passageiramente um inesperado surto delas. A Mirlabach esteve aqui há alguns dias e na conversa, falando de cinema mudo e de velhos filmes, mencionei a fascinação com que assisti em Santa Rita, ali por volta de 1927 ou 28, Monsieur Beaucaire, com Rodolfo Valentino. Pois no referido anteontem, recebo remetido por Amir uma excelente cópia dele, talvez íntegra, porque dura 105 minutos. Com ela,
Voltei à infância e ao meu ídolo de então. Do filme não lembrava nada de preciso, a não ser uma cena em que o protagonista duela com um bando de sicários e é socorrido pelos seus 3 criados, que chamava François, Jacques, Henri. Verifiquei então que o falso Monsieur Beaucaire é, na verdade, Philippe Égalité, ainda duque de Chartres, refugiado na Inglaterra depois de um incidente na corte da França. E a megera sombra parece esquecida de mim. Embora eu pense diariamente no que poderia ser expresso pelo verso de Baudelaire. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Artigo de Lula na Folha de São Paulo em 18 de outubro de 2016, que pode tornar-se histórico. Governei o Brasil com seriedade e dedicação, porque sabia que um trabalhador não podia falhar na presidência. As falsas acusações que não posso me calar, porém, diante dos abusos cometidos por agentes do Estado, que usam a lei como instrumento de perseguição política. Basta observar a reta final. Passados 2 anos de operações, sempre vazadas com estardalhaço, não conseguiram encontrar nada capaz de vincular meu nome aos desvios investigados. Nenhum centavo. É necessário frisar que nós, do PT, sempre apoiamos a investigação, o julgamento e a punição de quem desvia dinheiro do povo. Não é uma afirmação. Tenha consciência tranquila e o reconhecimento do povo. Confio que cedo ou tarde a justiça e a verdade prevalecerão, nem que seja nos livros de história. O que me preocupa, e a todos os democratas, são as contínuas violações ao Estado de Direito. É a sombra do estado de exceção que vem se erguendo sobre o país. Morreu Fidel Castro, ontem. Foi realmente um dos maiores líderes políticos do século XX. E a Revolução Cubana, um dos movimentos mais avançados do nosso tempo. Inclusive pelo que fez pela incorporação efetiva do negro, o grande excluído dos nossos 2 países, que lhe devem, ao negro, uma força motriz decisiva na sua formação. A TV apresentou muita coisa relativa a Fidel Castro, inclusive uma afirmação que destaco, e é assim, se lembro com exatidão. Esta noite, no mundo, 200.000 crianças estão dormindo nas ruas. Nenhuma delas é cubana. É isso que importa. Morreu hoje Dom Paulo Evaristo Arns, um dos maiores brasileiros do nosso tempo. Análise diferencial. O poema Relâmpago, lido com perplexidade pelo adolescente habituado às antologias ortodoxas e evocado pelo velhíssimo de quase 100 anos, com o peso de um incomensurável permeio. Cota 0. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Morreu ontem na sua casa em Florianópolis a mais moça das primas e primos oriundos do primeiro casamento de nosso avô, Antônio Cândido. Mirtz, nascida creio que há pouco mais de 90 anos em Santa Rita. Era a 16ª e última do casal, sendo que 4 morreram pequenos e 12 chegaram à idade adulta. Serei eu o último neto vivo do meu avô?
É provável. No final de abril, depois do costumeiro almoço em família de domingo, fui fotografado pela última vez. Ricordanze. O recorte que segue faz lembrar que eu li O Inimigo do Povo em 1935. Debaixo de uma grande árvore que havia no jardim do Hotel São Paulo, em Águas da Prata. O Inimigo do Povo me tocou especialmente, porque se passava numa estação balneária, onde um médico sofria a oposição de colegas e do povo por dizer a verdade. Um justo hostilizado, como meu pai. No pé da página 65 do caderno 90, na qual colei o recorte sobre o Inimigo do Povo, anotei: hoje é aniversário do José Bonifácio, nascido em Poços, em 1918. Cheguei a numerar até 81 as páginas seguintes, mas elas ficaram em branco. Eu estudei bastante o interior do Brasil. Por isso, inclusive, que eu fui ao Nordeste em 57. Eu estudei o homem pobre de São Paulo. Uma tendência do nosso grupo sociológico aqui em São Paulo foi deslocar o estudo das classes dominantes para as classes dominadas. Nós estudamos o caiçara, o negro, o imigrante, o lixeiro de São Paulo. Eu estudei o parceiro rural pobre. Eu estudei o problema da fome, praticamente, no interior de São Paulo. Viajei muito, andei muito. Depois eu fui ao Nordeste e fiquei espantado de ver que o que eu considerava miséria em São Paulo era quase abastança. No interior do Ceará, por exemplo. É uma miséria, realmente. Eu vi gente morando em anteparo. Não em casa, em anteparo, com a coisa escorada assim, aberta de 3 lados. E aí eu fiquei com uma visão muito mais realista do Brasil. Mas ainda no fundo da gente ficava sempre aquela visão de escola primária. Afinal de contas, nós temos o maior rio do mundo. O terreno brasileiro, todas as terras do Brasil são fertilíssimas. Aqui só passa fome quem quer. O brasileiro tem uma boa índole extraordinária, de uma bondade fora do comum. Pela pátria grande. Isso custa muito sair da gente, custa muito. E a gente vai vendo, vai ficando velho, vai vendo os governos sucederem, as utopias se desmoronarem. E a gente fica pensando, será que a curto prazo nós temos solução para isso? Eu sempre achei que o socialismo seria uma visão, uma possibilidade maior, porque o socialismo, a tônica maior dele é a igualdade, não a liberdade. E nós temos uma obsessão muito grande com a liberdade. Eu talvez o choque dizendo que eu acho que se tiver que escolher entre liberdade e igualdade, nós devemos escolher a igualdade, não a liberdade. Porque a liberdade é sempre a minha liberdade. E a igualdade, só por definição, é de todos. Porque eu, por exemplo, que sou um homem de classe média, que tenho profissão boa, tenho ótima aposentadoria, faço o que eu quero, eu sou um homem livre. De modo que eu acho que no momento, para mim, o Brasil é um país extremamente livre. Mas e para 70% da população brasileira? Eles não têm liberdade nenhuma, não têm liberdade nem de comer. Então eu digo, havendo opção entre liberdade e igualdade, eu faço opção pela igualdade. Por isso é que eu continuo muito socialista.